Nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o Senhor, perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém? Que texto poderoso, né, meus irmãos? Mas eu quero refletir um pouquinho com vocês, porque prestem atenção no que eu vou dizer. A Bíblia se explica com a Bíblia. Texto isolado é pretexto para heresia. Isso nós aprendemos até no seminário, não foi? Porque se eu pegar esse texto e fizer uma leitura com as minhas intenções pré-estabelecidas, vai dar ruim para você. Vai dar ruim. Porque eu posso ler esse texto e dizer assim: eu posso qualquer coisa, e ninguém tem nada com isso. Eu faço o que quero, como que quero, bebo o que quero, ninguém tem nada com isso. É ou não é verdade? Dependendo de como você lê o texto. Se você não ler todo o texto, é assim que você vai entender. E é por isso, meus irmãos, por esse tipo de leitura, desculpa a expressão que eu vou usar, tá? Viciada, leitura direcionada, leitura pré-concebida, que nós temos tantas divergências doutrinárias, igrejas tão diferentes. Meus irmãos, Jesus esteve entre nós e deixou uma igreja. Uma igreja. E aí a gente fica discutindo quem foi a primeira, quem foi a segunda, quem não foi, não é. Meu Deus, são essas leituras, né, meus irmãos? São essas leituras. Essas leituras que nós não buscamos entendê-las. Não buscamos entendê-las. Mas eu quero hoje meditar um pouquinho com vocês nesse texto. E não faço isso com um recado específico, que entre nós há muito julgamento, que há muito desprezo. Não, nada disso, meus irmãos. Mas com o propósito de fazer-nos pensar, refletir e até mesmo frear muitas das nossas falas, frear muitas das nossas atitudes. Meus irmãos, nós somos frutos do meio, até, né? Qualquer psicólogo vai repetir isso para a gente, né? Nós somos frutos do meio, qualquer terapeuta vai repetir isso para a gente.
somos frutos do meio. Pois é, até religiosamente, até dentro do nosso contexto de igreja, é assim também. Nós somos frutos de um meio cheio de tradição, frutos de um meio que os nossos pais, do jeito que nossos pais ensinaram, nós defendemos com unhas e dentes, e nós não aceitamos repensar muitas das coisas. Não é verdade, gente? Isso não estou aqui criticando, eu estou só constatando fatos, né? Eu já contei para vocês, até mais de uma vez, eu me lembro quando o tempo foi passando no ministério, né? Crescendo, desenvolvendo, conhecendo a Bíblia com uma exegese mais apurada, etc. e tal, eu fui mudando muitos conceitos, pré-conceitos. Eu lembro que eu já falei para vocês que uma vez, ainda na igreja de Baldeador, eu não me esqueço disso, porque foi muito forte, né, para mim e para a igreja. Uma quinta-feira eu decidi pregar sobre dons de línguas, dons espirituais, né, de forma geral. E quando eu parei para preparar aquele estudo para os irmãos, eu preparei sem olhar para o meu passado, preparei com aquilo o meu entendimento daquele momento. Preparei o esboço, etc e tal, estava meditando em casa, e eu falei assim, gente, como é que eu estou pensando diferente? E aí eu lembrei e fui procurar os meus esboços antigos, né? Antigamente era no papel, hoje eu procuro mais fácil no computador, né? Fui lá nos meus rascunhos e encontrei lá um esboço, eu tenho esse esboço até hoje, tá, gente? Amarelado, envelhecido, e eu peguei e coloquei um do lado do outro. Meus irmãos, eu comecei a rir de mim mesmo. Eu ensinava assim, eu mesmo, não tenho dúvida, era eu. E eu sem problema nenhum, eu levei os dois esboços para a igreja, e eu compartilhei com a igreja. E quando e a igreja me conhecia, óbvio, né? E quando eu lia o esboço antigo, as pessoas até riam. E eu não estou aqui criticando a Ligíria não, porque eu também ri. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Nós não podemos ser presos a tradições que a Bíblia não respalda. Gente, às vezes eu falo assim que eu nasci na igreja, aí às vezes as pessoas falam assim, para de dizer esse negócio, você nasceu na igreja, rapaz. Sim, claro que eu nasci numa maternidade, obviamente, mas eu fui criado na igreja. Eu era bebê e fui levado para a igreja. Eu era criança, fazia também bagunça, né? Não, na nossa época a gente não tinha essa beleza não, senão a orelha esticava, ia para o corredor e era escovado ali mesmo, entendeu? Então, mas eu era criança, eu fui daqueles que também, esses dias eu peguei uma criança aqui, que eu estou sentadinho, daqui a pouco tinha um negócio batendo no meu pé, era uma criança que vinha lá de trás, por debaixo dos bancos, que maneiro, entendeu? Eu lembrei que eu fiz isso, então eu cresci dentro da igreja, e de igrejas tradicionalíssimas, éramos tão tradicionais, gente, olha, fofoca santa, que nós, moleques da congregacional, dia de quinta-feira tinha culto na assembleia, era culto de oração, era culto fechado, a gente ia escondido para ficar olhando para ver o que acontecia. Criança é fogo, né? Criança, bichinho, a gente ia para lá, sabe por quê? Porque a gente ficava admirado, porque pessoas falavam em línguas, né? E hora e outra alguém até se manifestava, e a gente ficava, pois é. Eu não vivi assim a esse ponto, né? Só era ensinado a esse ponto. Mas eu conheço igrejas do passado e não tão distantes, que se você passasse por um irmão e desse paz no Senhor, o pastor te levar para o gabinete para puxar a tua orelha. Que história é essa? Essa não é a nossa linguagem. É verdade?
É verdade. Você ia para o gabinete porque você dava paz no Senhor para o irmão. E olha, e se durante o culto alguém acho que levantasse a mão, o pastor ia querer saber o que está vendo com você. Muitos aqui sabem do que eu estou falando, né? Não é novidade para muitos de nós aqui. Mas eu estou querendo mostrar para vocês que não é evolução. Não é evolução. Eu não estou falando de evolução. Eu estou falando de discernimento. Louvado seja o Senhor pelos nossos pais da fé. Louvado seja Deus que mesmo com toda a limitação de conhecimento, de estudo, até, digamos, literário, até mesmo, que se fala, esqueci a palavra, secular, né? Acadêmico, eles trouxeram esse evangelho até aqui. Então, não é uma crítica, só estou querendo mostrar para vocês o que acontece, e que nós temos que estar ciente disso. Nós temos que ter a mente aberta para estudar a palavra, ouvir, e eu quero entender isso aqui. Vamos buscar a palavra, vamos estudar com a palavra, vamos procurar orientação. Só tome cuidado, hoje em dia nós temos um leque, né? Um leque enorme de possibilidades, né? Aí você tem que tomar cuidado. Da onde veio sua pesquisa, onde você está pesquisando, quem você está pesquisando. Obviamente que hoje nós temos outro problema, né? Outro problema. No meu passado, na minha formação de seminário, nós não tínhamos Google. Então, a gente ia atrás de Russell Shedd, a gente ia atrás de Berkhoff, e a gente tratava aquele livro como um tesouro. Não é assim? Mas hoje a gente tem nós temos esse tal de Google, e agora pior, nós temos as IAs, pior ainda. A ajuda é essa, tá, gente? Mas tem que tomar cuidado. Então vamos lá, vamos pensar comigo. O texto começa nos dando algumas orientações, que eu quero compartilhar com vocês e pedir, desenvolva isso. Acolhei o fraco na fé. Acolhei, se aproxime dele, esteja com ele. Mas aí o texto diz assim, não para discutir, não para se impor, não para fazer prevalecer o que você pensa ou deixa de pensar, mas acolher. Acolher me dá a ideia de aconchego, de estar ao lado, de estar junto, e não de confronto. É o que o texto está dizendo. Não para discutir opiniões. Isso às vezes invade nossos bons momentos, talvez até mesmo de comunhão, discussão de coisas menores. E o que é essência, às vezes a gente deixa passar. Não é o que a palavra nos ensina? Quanto devemos nos deter naquilo que é importante. Quanto à doutrina de batismo, imposição de mãos, olha, coisas importantes, hein? Batismos, imposição de mãos, isso faremos se Deus permitir. Lançando de lado, o texto diz, né? Lançando de lado. Então, o texto começa dizendo o seguinte: vamos nos aproximar uns dos outros, vamos nos ajudar. Você que sabe que tem mais experiência de fé e de conhecimento da palavra, aproxime-se dos fracos, ou dos neófitos. Ou seja, parece que quando fala assim dos fracos, parece assim pejorativo, né? Não, aqueles que são neófitos, que estão começando, principiando, ainda não sabem, não tiveram anos de escola dominical como nós tivemos, anos de célula como nós tivemos. Se aproxime dele, acolha, mas não para impor opiniões, mas para compartilhar opiniões, aprender juntos.
Isso tem feito muita falta para mim e para você, tem feito falta para o Evangelho dos nossos dias. Quando nós nos propomos aqui a trabalhar com células, era porque nós tínhamos esse entendimento, que nos achegar aos principiantes, nós podemos ajudá-los, abençoá-los. Mas por que isso às vezes é difícil? Por que isso é tão difícil? Não deveria ser. Acolhei os mais fracos. Então, meus irmãos, nós que somos mais maduros, a responsabilidade é nossa de ir ao encontro daqueles que são mais fracos. Desculpe a expressão fracos, não é porque ficou na cabeça, na mente. O vocabulário do pastor está ficando cada dia mais esgotado, mas tudo bem. O texto, por mais de uma vez, vai falar isso aqui, ó. Cada um dará conta de si a Deus. Cada um dará conta de si a Deus. Eu não vou dar conta pela Ludmila, mesmo ela sendo uma das minhas pastoras, mas eu não vou dar conta. Não vou dar conta de Dani, não vou dar conta de Marlon, não vou dar conta do Vitor, mesmo sendo meu genro, não vou dar conta dele não. Vou dar conta de mim. Vocês lembram que o pastor sempre fala aqui? Eu não vou responder a Deus pelo que vocês entendem, mas vou responder pelo que eu ensino. E Ele sabe se eu ensinei certo ou errado, mas Ele também sabe se você entendeu certo ou errado. Então, Deus é justo. Deus é justo. Preste atenção então nisso. Eu falo isso com muita frequência, meus irmãos. Olha, outra eu estou falando isso. Com que facilidade nós julgamos a outra pessoa? Nós julgamos, mesmo sem ter conhecimento de fato, pelo que nós achamos, nós já estamos julgando. O que nós achamos, não o que nós... Eu sempre digo aqui, todo mundo que convive comigo sabe que eu falo isso muito. Você não pode gerar conceito nem pelo aquilo que você viu. Ah, mas eu vi. Cuidado, que nem tudo que você vê é bem assim que você viu. Você pode estar enganado, mesmo naquilo que você viu. Eu ouviu de quem? Do próprio? Para pensar, porque às vezes aquilo foi nada mais, nada menos do que obra do inimigo semeando o que não deveria semear. Porque se você ouviu de alguém, de outro alguém, meu Deus do céu, misericórdia, repreenda e joga no sepulta, joga na profundeza do mar, não te pertence, meu irmão. Então, não esqueça do seguinte, olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Quem és tu, verso 4, olha, quem és tu que julga o servo alheio? Ei, para pensar nisso. Quem és tu que julgas o servo alheio? Olha só, vamos lá. Se eu julgo o Marlon, eu estou julgando o servo de quem? De quem ele é servo? Do Senhor. Olha que aberração. Eu estou julgando, não é um servo de alguém não, gente. Quando eu julgo um irmão na fé, eu estou julgando o servo do Senhor. Mais do que isso, eu estou julgando o filho do Senhor. E aí, meu querido, imagine quando você estiver lá diante do Senhor no teu julgamento. E Marlon vai estar do lado. E quem está aqui julgando é o pai teu e do Marlon. E ele vai dizer: você desprezou meu filho, você julgou meu filho, você falou inverdade sobre o meu filho. É assim que Deus vai falar. Porque Marlon, quem é Marlon? É filho dele, é servo dele. E Deus ainda vai dizer assim: quem é você? Quem é você para julgar meu filho? O meu filho julgo eu. Ou você não faz isso com seus filhos? Você gosta que alguém vai lá dar um peteleco no teu filho? É ruim que gosta, hein? Meu filho disciplinou eu. Ok. Pois, cuidado para você não fazer isso com o filho dos outros.
Sério, gente, é sério. É mais sério do que você pensa. E o diabo dá risada, gargalhada, cada vez que você abre a boca e julga seu irmão. Aí, o texto ainda usa um outro termo. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que no esboço eu vou achar. Porque o texto usa o termo o que julga e o que despreza. 10? É o 10. Tu, porém, porque julga teu irmão, e tu porque despreza o teu. Porque tu despreza. Meus irmãos, que coisa pesada. Mas às vezes a gente faz isso. Veja bem, o texto está falando daquele que faz e o que não faz, não é isso que o texto está falando? O que come, o que faz distinção de dias, né? E aí, meus irmãos, se eu guardo aquela determinada situação, seja um dia, por exemplo, e o outro não guarda, eu não só julgo, mas eu desprezo. E esse desprezar, eu estou assim nas entrelinhas dizendo assim, está em pecado, está quebrando a lei, eu desprezo. Eu não quero nem mesmo me aproximar dele. Que peso, né? E aí para pensar, quantas vezes nós tivemos atitudes deste tipo com alguém, porque ele não pensa como a gente, porque ele não faz como a gente, porque ele não serve como a gente. Quem és tu? Quem somos nós? Meus irmãos, abra só 1 Coríntios capítulo 6. Só para, como eu falei no início, só para a gente derrubar talvez uma interpretação indevida desse texto. O que come para o Senhor come, o que bebe para o Senhor bebe, não fala do beber, né? Mas poderia ser, né? O que faz distinção entre dia e dia. Então eu quero sair um pouquinho do texto para a gente fazer exegese, olhar o texto com a Bíblia, tá? O que faz, o que não faz. 1 Coríntios 6, a partir do verso 12. Deixa eu abrir aqui o meu também. Se eu só marcar, senão não vou saber me perder para voltar. Uau! Verso 12 diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O texto continua e fica tremendo. Diz assim, os elementos são para o estômago para os alimentos, mas olha só, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles, ou seja, os alimentos vão ser destruídos, o corpo também vai ser destruído. Agora olha só, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Meus irmãos, normalmente, meus irmãos, o pecado nem está na coisa, mas naquele que pratica aquela coisa. Sabe por quê? Porque eu tenho compromisso, meus irmãos, com o meu corpo, diante do Senhor. A Bíblia diz que o teu corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em nós. Paulo está aqui retomando um assunto que lá em Romanos poderia ter ficado assim meio vago, do tipo, eu como o que eu quero, nada a ver, eu não como, eu guardo o sábado, eu guardo o domingo, eu guardo isso, eu guardo aquilo. Paulo chega na igreja de Corinto, ele coloca um pouquinho de ordem nessa história, né? Lembrando que não é pelo que você come, mas é quem é você, mas é o que é o seu corpo, de quem é o seu corpo. Um dia nós, meus irmãos, decidimos entregar nossa vida a Jesus, amém? Nós entregamos nossa vida a Jesus. Então, não é mais o mundo que norteia a minha vida. Não importa se é lícito.
Não se trata de ser lícito ou ilícito, se trata de ser conveniente ou não, se ser próprio para mim ou não. E por causa desse tipo de coisa, meus irmãos, nós nos degladiamos enquanto igrejas, enquanto servos do Senhor, batendo no peito, porque eu não concordo com isso, não, porque a Bíblia diz isso, e às vezes cita um texto bíblico. Meus irmãos, precisamos ser diligentes com aquilo que a gente afirma, com aquilo pelo qual nós brigamos e lutamos, meus irmãos. É preciso ter discernimento, é preciso se debruçar, meus irmãos. Se um posicionamento seu pode ser confrontado, você precisa rever. Confrontado como a Bíblia, você tem que parar e rever. A gente sabe que, por exemplo, uma das a colocação exata me sai da mente, né? Mas um dos princípios de confirmação de uma verdade científica, um dos trabalhos que é feito é de negação. Não me lembro a expressão técnica, né? O cientista, o pesquisador, o trabalho é sempre de negação. Quanto mais eu tento negar e não consigo, mais eu confirmo. Entendeu? O trabalho é inverso. E às vezes, meus irmãos, a gente aprende de alguma forma, a gente leu em algum lugar e a gente toma por verdade e não se dá o direito de ser confrontado, contestado. Nós mesmos não buscamos mais o discernimento. Se você abrir a Bíblia, tendo na mente já conceitos, você vai ouvir daquele conceito, porque você já vai entender assim, porque você já está com aquilo na mente, já está com aquilo no coração. Gente, é assim que funciona. A mente humana é assim. Então, por que eu vou para Coríntios? Por que eu trago esse texto? Para que a gente reflita quem somos nós e onde está o nosso compromisso. Sabe onde está o nosso compromisso, meus irmãos? Eu e Deus, Deus e eu. Tem um outro texto que também é fortíssimo, que eu acho que é Mateus 25, abre lá. É uma parábola, tá? É uma parábola. Mateus 25. Verso 40. Verso 40. A parábola do grande julgamento. Mas eu não vou ler todo esse texto não, que ele é longo. Só vou ler o verso 40, que aí vocês já vão entender do que se trata. Amém? Mateus 25, 40. Olha só o que diz. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Já lembraram da parábola, né? Estive com fome, não me deste de comer. Estive com sede, não me deste de beber. E aí a pergunta: mas quando foi que te vimos com sede? Quando foi que te vimos com fome e não te socorremos? E a resposta é: todas as vezes que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E eu trago esse paralelo para dizer: cada vez que você julga seu irmão, cada vez que você despreza seu irmão, cuidado, você pode estar direcionando esse sentimento, sem perceber, para Deus, porque a parábola fala de Deus. A parábola fala de Deus. Meus irmãos, como nós precisamos ser prudentes na hora de tratar, de julgar. Como o nosso empenho deve ser, meus irmãos, em cuidar um do outro, proteger um ao outro, ser benevolente um com o outro, ser pacificador
Às vezes a gente joga lenha na fogueira. A gente joga mais. Nós temos alguém ali em atrito e vem conversar com a gente, em vez da gente jogar bálsamo, a gente joga mais combustível ainda. E lembre-se, sempre, o tempo todo, nos seus relacionamentos, nos meus relacionamentos, nos nossos relacionamentos, estamos nos relacionando com os servos do Senhor, filhos do Deus Altíssimo, sobretudo, os da fé. E às vezes, meus irmãos, cara feia, indiferença, nariz torcido, quando a gente fala, né? Nariz torcido. Meu santo não cruza com... Misericórdia, Senhor. Mas não é verdade? Deixa eu voltar para o texto que eu quero terminar, senão eu fico aqui com vocês muito tempo. Mais tempo do que devo. Deixa eu só ver o verso que eu quero trazer para vocês. Porque senão a gente vai caminhando toda a vida, né? Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas se está em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Verso 4. Preste atenção. Olha o que Paulo está dizendo. Trezentas vezes ao longo do texto quem és tu que julgas, quem é tu que julgas, quem és tu que julgas. Mas olha só, aqui ele me traz algo que eu quero fechar com vocês, para terminar a minha fala, a minha palavra. Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai. Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. 2 princípios. Preste atenção, meus irmãos. Eu e você não temos autoridade para dizer quem está de pé e quem está caído. Porque não somos nós quem vamos julgar. Não é que as pessoas não têm que me agradar. Eu sou o pastor da igreja, mesmo assim, ninguém tem que me agradar, não. Ninguém tem que me agradar. Então, não somos nós que vamos decidir quem está de pé e quem está caído. De repente você está olhando para alguém achando que ele está caído e Deus está dizendo: você é louco, rapaz, aquele meu servo é maravilhoso. Ele só não pensa como você. Ele só não come como você. Ele só não dá o tempo dele no dia que você me dá. Só isso, mais nada. E eu estou dizendo que está caído. Está caído. Mas só o Senhor é quem sabe e quem decide. Porque é para Ele quem está de pé e quem está caído. Mas olha que a segunda coisa é mais tremenda ainda. A segunda coisa diz o seguinte: se você que está de pé, só está de pé porque Ele, o Senhor, te sustém. Você, nem eu, somos fortes o bastante, somos preparados o bastante para dizer: eu estou de pé, graças a Deus. Tiro no pé, pode crer, tiro no pé. A palavra, inclusive, quando fala de estar de pé, diz, né, Paulo escreve, né, aquele que... vocês lembraram, né? Aquele que pensa estar de pé, cuide. E como é que se cuida? Batendo no peito? Não. Se submetendo a Ele. Meus irmãos, grande desafio está posto aqui hoje. Talvez você tenha que, a partir de hoje, pedir a Deus sabedoria para refrear tua língua, teus olhos, porque, né, as expressões dizem muito.
seus pensamentos, seus julgamentos. Ainda hoje você tem que sair daqui curvando a cabeça e dizendo: Senhor, perdoa, porque quantas vezes abri essa minha boca, essa minha língua ferina e falei de sentimentos que estavam no meu coração. Me perdoa, Senhor. E se você lembrar, ore por quem você julgou, alfinetou, e etc, e etc. Ore e diga: Senhor, visite lá o João, visite lá a Maria, visita, Senhor, e tem misericórdia, Senhor. Senhor, eu cancelo tudo que eu disse, em nome de Jesus, perdão, Senhor, etc. Vamos sair daqui hoje pedindo: Senhor, me sustenta, me sustém de pé. Senhor, segura a minha mão. Eu sei que nós temos temperamentos, né, gente? Tem gente que a gente diz assim, tem pavio curto, né? Então pede para Deus, sabe? Senhor, tem misericórdia, esse meu pavio curto me faz, sabe? Falar bobagem. Então, que hoje nós saímos daqui. Eu botei 2 textos no final do meu esboço, que fala do seguinte. Um está no texto, que é verso 11, que diz assim, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua confessará, e toda língua dará louvores a Deus. Porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Então se prepare para estar diante dele, se curvar diante dele e adorá-lo, porque ele é Deus. O outro texto é lá de Filipenses, né? Aquele texto bonito, né? Que Deus não julgou com usurpação, ser igual a Deus, etc, etc e tal. E ele termina também com essa frase, dizendo: e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Saia daqui hoje pedindo: Senhor, que a minha língua seja doutrinada, seja condicionada a confessar que Jesus Cristo é Senhor. Que você saia hoje daqui e cada vez que você se aborrecer com o irmão, porque isso é da nossa condição humana, né? Cada vez que você se aborrecer, vocês aí, a galera aí mais jovem que são viciados naquele negocinho, sabe, que a gente usa assim, eu sempre digo, eu já postei para alguns amigos, irmãos nossos, que eu disse assim: perdeu a oportunidade de ficar calado, perdeu a oportunidade de não se pronunciar, para de comentar. O cara lá postou e você discorda. E aí, meu filho, nós temos outro propósito, a nossa língua é para confessar que Jesus Cristo é Senhor. Para de ficar repostando qualquer um, para de ficar argumentando e contra-argumentando, seja lá onde for. Abra a tua boca, lá e em qualquer lugar, para confessar que Jesus Cristo é Senhor. Não concordou? Fica quieto. Ah, mas eu não aguento. Pois é, por isso que o diabo está tendo sucesso sobre a sua vida. Não por isso, porque você não aguenta. Em nome de Jesus, nós somos chamados, marcados para glorificar a Deus. Se o teu Face, se o teu Instagram não glorifica a Deus, se está usando para, criticar filhos de Deus, porque olha só, são filhos de Deus. Nós estamos entrando lá e crucificando filhos de Deus. Você não é juiz, nem aqui dentro e muito menos lá fora. Aqui dentro a gente perdoa, abraça. Lá fora a gente abre a boca e confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Era Estevão sendo apedrejado Pai, perdoe-lhes, porque não sabe o que faz. Frase de Jesus, né? Estava lá na boca de Estevão também.
Mas você não aguenta e vai lá, eu não aguento, pastor, não aguento. Paciência. Problema teu. Eu não vou julgar você. Acho que quem vai julgar está te ouvindo, está te vendo. Curva a sua cabeça. Pai, misericórdia quero. Graça sobre graça eu quero sobre a minha vida. Senhor, eu te peço, eu te suplico, refreia a minha língua, que os meus sentimentos sejam, ó Pai, filtrados por Ti, que a minha índole, ó Pai, que às vezes grita tão alto, e que muitas das vezes eu não me contenho. Misericórdia, Senhor, misericórdia, perdoa os meus pecados, aqueles que eu não considero pecado, porque eu achava que estava com razão, e não há razão quando eu não trato bem os teus filhos, teus servos. Pecado é meu, erro é meu. Eu não fui chamado para denunciar, para julgar, para punir. Eu fui chamado para perdoar. Eu fui chamado para semear a tua palavra. E que assim seja. E que assim seja. E que assim seja. Me perdoa, Senhor, quantas vezes que a minha boca me fez pecar. Me perdoa, Senhor, quantas vezes que as minhas atitudes me fizeram pecar. Quantas vezes que o meu temperamento falou muito alto, gritou dentro de mim. Me perdoa, Senhor. Que a tua graça nos visite nesta noite. E que possamos, ó Pai, assumir a condição de servos, e somente servos. Servos fiéis, servos íntegros e justos. Em nome de Jesus, que a minha boca seja usada para semear a tua palavra, para perdoar, para profetizar bênção, para abençoar pessoas. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém.